Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, vitória, vida, disposição, ousadia, coragem. Sejam muito bem-vindas à nossa live de um exército. Bora! Já vai chegando e convidando, hein? Chega, convida o máximo de pessoas que você conhece. Chega e convida aí o máximo de pessoas. E nós vamos fazer um aulão de sabedoria mega poderosíssimo. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui igual não, hein? Todas as vezes que eu aprendo, eu cresço, eu gero consciência. E essa consciência me faz tomar novas decisões. Então já convida aí as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama. Já envia a nossa live para o máximo de pessoas. Eu não avisei que nós faremos a live hoje. Ontem eu trabalhei o dia todo aí. Mas vamos lá, vamos com quem chegou, tá bom? Sejam bem-vindas. Eu vou orar para a gente iniciar e orar também, né? Por tudo que nós estamos vivendo aí nesses últimos dias. Tem sido muitos desafios, né? Mas eu creio que em breve a gente vai ver tudo passando e pessoas aí sendo reconstruídas em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas que perderam muito mais do que apenas casa, coisas, pessoas que perderam entes queridos. E isso é desesperador, né? Mas eu creio que Deus ainda, e Ele sempre vai permanecer no governo e no controle, sustentando, direcionando, orientando a cada um de nós. Então, já convida aí as pessoas que você ama, porque nós vamos ter um aulão top, e aí depois, né? O aulão de sabedoria eu não deixo salvo. E o pessoal fala assim, vai deixar... Não vou deixar salvo. Então já convida quem você acredita que precisa estar aqui conosco hoje. Então vamos orar, vamos dar já o pontapé inicial nesse tempo aqui. Enquanto isso o pessoal vai entrando, principalmente porque nós não tínhamos avisado. Mas aí o pessoal vai entrando e a gente vai se alinhando enquanto o pessoal entra. Senhor, nós oramos. Queremos te agradecer por essa manhã, convidar a presença santa e manifesta do Senhor nesse lugar. Te pedimos que a tua boa mão continue estendida sobre nós e nós ainda, nessa manhã, já levantamos um clamor pelas vidas ali do Rio Grande do Sul, que estão passando por um momento, Senhor, de tantos desesperos, angústias, aflição. E nós, ó Pai, te pedimos que o Senhor possa despertar toda a nossa nação, Senhor. Porque se cada um de nós entender a importância de estender a mão, de ajudar, de ser um canal de Deus nesse momento de tantas dificuldades, Senhor, nós vamos poder amenizar a dor daquelas pessoas. Senhor, traz restauração, Pai, para aqueles que estão desesperados, em luto, em angústia, em aflição, para as mães, ó Pai, pais que perderam família, que perderam, Senhor, entes queridos, mas que o Senhor faça uma obra que ninguém pode fazer, uma obra de restauração, de consolo, de direção da Tua presença, de paz em meio à guerra, de paz em meio à angústia e à aflição. Nós oramos nessa manhã e apresentamos cada vida, ainda colocamos diante do Senhor este aulão de sabedoria. Ó Deus, que vidas que estejam necessitadas de ouvir tudo que nós vamos trazer aqui nessa manhã, possam adentrar nesse lugar e possam viver transformação. Uma vida vale mais, Senhor, que o mundo inteiro. Então, Pai, se hoje uma vida for transformada nesse lugar, nós cumprimos chamado e propósito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém de novo. Meu povo que está chegando agora, já convida aí o máximo de pessoas. Hoje é aulão de sabedoria, tá? Nós estamos dividindo assim.
Segunda-feira a gente está fazendo o devocional na segunda. E na sexta-feira nós estamos fazendo o aulão de sabedoria, pelo menos por enquanto, tá bom? Pelo menos por enquanto nós estamos construindo aí essa dinâmica, então não fique de fora, tá bom? Para que você possa crescer, ampliar, desenvolver. E todas as vezes pessoas têm sido transformadas. Hoje nós vamos falar a respeito de padrões inconscientes que estão gerando resultado na sua vida. Vamos falar a respeito desses padrões que estão dando para você o resultado que você tem, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, isso aqui é meu destino. Isso aqui não tem jeito, esse aqui é o destino que eu tenho e eu aceito o destino, eu tô assim porque Deus quer. E a pessoa ela vai construindo, né, toda uma falácia, toda crença em cima, né, desses padrões inconscientes. E aí a gente vai repetindo esses padrões inconscientes e então você vai tendo os resultados que você tem. Então todos os resultados que você tem na sua vida hoje, sejam eles bons ou ruins, foram por conta dos padrões inconscientes que você vem repetindo. Ou seja, repetição de padrão. Seja a repetição de padrão da sua família, repetição de padrão que você aprendeu na escola. Por exemplo, a gente vê um grupo gigantesco, não sei se vocês já perceberam, mas tem um grupo de uma nova cultura aí que está sendo construída dentro das faculdades federais. Quem aqui já notou que tem um padrão sendo estabelecido dentro das faculdades federais? Federais, estaduais, tem um padrão, tá? Ah, é todo mundo que tá entrando lá que tá saindo com esse padrão? Não é todo mundo, mas é a maioria. É 90% que tá saindo com um padrão estabelecido, com uma mentalidade, com sentimentos, com pensamentos, com comportamentos padronizados. E dependendo daquilo que você ouve, dependendo daquilo que você vê, dependendo daquilo que você recebe, dependendo daquilo que você come, dependendo do lugar onde você está inserido, dependendo das conexões que você faz, você vai estabelecer ou novos padrões ou fortalecer os padrões que você já possui, tá bom? Então, todos esses padrões, queridos, inconscientes, eles estão estabelecendo os seus resultados. Por isso que tem pessoas que entra ano, sai ano, ela está andando e girando no mesmo lugar. Entra ano, sai ano, ela está dando voltas em círculos. Entra ano e sai ano, ela tem o mesmo resultado. Entra ano e sai ano, ela está vivendo as mesmas histórias. Ela até pensa em mudança. Ela até faz projetos, né, de mudança. Ah, eu quero, eu gostaria de, eu tenho vontade. Ela até tem projetos. Mas o padrão que está estabelecido inconscientemente faz com que esses projetos não fluam. Por quê? O seu resultado não é o que você quer. É o condicionamento que foi estabelecido em você. O seu resultado não é o que você tem vontade, mas é a programação que você carrega. Então, a programação que eu carrego define o meu resultado. Seja uma programação boa ou seja uma programação ruim, eu vou ter o resultado pelo qual eu fui programado para ser estabelecido na minha vida. E quem gerou esses padrões inconscientes na nossa vida? Normalmente quem gerou esses padrões foi desde a sua gestação. Então, quando você ainda estava no ventre da mamãe, esses padrões inconscientes, eles começaram a ser construídos e criados.
ainda quando você nasceu, tudo que você foi vivendo, as experiências que você foi passando, foi gerando esses padrões inconscientes. E aí, de acordo, você foi colocada em cada ambiente, uma escola, né? Dependendo da escola, dependendo dos professores, dependendo das pessoas que você se conectou, dos coleguinhas de sala que você tinha, novos padrões ali foram sendo estabelecidos. E normalmente, de zero, ventre da mãe, até a segunda infância, 12 anos, os maiores padrões são estabelecidos na nossa vida. E esses 12 anos de vida vai determinar qual resultado eu tenho. Esses 12 anos de vida vai determinar quais os resultados eu vou ter para a vida. Tá? Porque aí, durante esse período de 12 anos, foi estabelecido um padrão de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, um padrão de pensamento, tanto positivo quanto negativo, um padrão de sentimentos, tanto positivos quanto negativos, tá? E um padrão de comportamento, tanto positivo quanto negativo. E é interessante falar que a maioria dos padrões estabelecidos, tanto de pensamento, quanto de linguagem, de comunicação, quanto de pensamento, quanto de comportamento, infelizmente, são padrões negativos. Infelizmente. Então, se a gente tivesse que colocar uma porcentagem aí, a maioria das pessoas, elas foram programadas negativamente. A maioria das pessoas, elas foram programadas negativamente para ter resultado ruim. E essa programação, ela é inconsciente. Então, tem pessoas que estão como robozinhos, programadas, mas ela nunca se deu conta disso. Ela nunca percebeu isso. Ela nunca trouxe consciência desse padrão que estava estabelecido na vida dela. E por não ter consciência, eu não mudo. E por não ter consciência, eu não me posiciono de outra maneira. E por não ter consciência, eu não busco ajuda. E por não ter consciência, eu acabo acreditando que é normal, que é assim mesmo. Minha família toda tem esse resultado. Então, tá tudo bem, tá? Então, esse primeiro momento é você entender que tem padrões inconscientes de comunicação, de pensamento, de sentimento, de comportamento que estão guiando a sua vida. Estão te dando destino. Às vezes Deus tem, às vezes não, Ele tem um plano bom, perfeito, poderoso, agradável, incrível para mim e para a sua vida. Só que os nossos padrões, eles nos paralisam em um lugar ou nos mantêm em um resultado completamente contrário daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vou te dar um exemplo bíblico, de um exemplo que eu gosto muito, que parece muito a nossa geração e muitas gerações que já passaram aí. O povo que Deus tirou do Egito, tá? O povo tirou aquele povo, Deus tirou aquele povo do Egito, Deus tirou aquele povo da escravidão. Só que o Egito não saiu daquele povo e a escravidão não saiu daquele povo. Olha só, Deus tirou aquele povo do Egito, Deus tirou aquele povo da escravidão. Só que a escravidão não saiu daquele povo e nem o Egito saiu daquele povo. Por quê? Aquele povo passou 430 anos. Geração pós geração, sendo treinadas para ser escravas. Uma geração treinada para ser escravos. Uma geração treinada para reclamação. Qual era o padrão de comunicação daquele povo que tinha sido tirado, arrancado do Egito? Qual era o padrão de comunicação? Reclamação.
murmuração, lamento. Eles amaldiçoavam, eles reclamavam, eles tinham esse padrão de comportamento na sua comunicação. Qual era o padrão de pensamento desse povo? Era um padrão de pensamento negativo. Não vai dar certo. Deus nos tirou lá do Egito para nos fazer morrer nesse deserto. Qual era o sentimento que eles tinham? De rejeição, de abandono, de vitimismo. Era um sentimento ruim, tá? Quais eram os comportamentos? Os piores possíveis. Moisés piscava o olho, eles aprontavam. Moisés piscava o olho, eles inventavam de fazer alguma coisa que gerava todo um transtorno espiritual, emocional e físico dentro dos acampamentos. Ou seja, aquele povo foi arrancado por Deus com mão forte, poderosa, cumprindo uma promessa de sair do Egito. Só que o padrão de comportamento do Egito não saiu deles. O padrão de comportamento, de pensamento, de mentalidade, de sentimento, de comunicação, de escravo, permaneceu ali falando. E é por isso que eu preciso entender. Eu preciso entender que tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que são emocionais e tem coisas que são físicas. E eu preciso entender que muitas vezes eu vou precisar buscar ajuda de uma forma e intervenções para que eu mude o meu padrão de comunicação, de pensamento, de sentimento e o meu padrão de comportamento. Para que eu tenha uma ruptura, para que eu tenha uma mudança, uma reprogramação dessa mentalidade. E então eu possa adentrar nos projetos de Deus. E então eu possa adentrar em tudo aquilo que Deus criou para mim. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que se converte. Deu no domingo, vamos colocar alguém que tinha um padrão, né, de sentimento, comportamento, ele foi marcado na sua infância, talvez por traumas, abusos, e aí ele se converte, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, e ali ele vive o impacto, ele vive transformação, é algo poderoso que acontece. Só que aquela pessoa, ela vai precisar de ajuda. Para quê? Para condicionar novos padrões. Ela vai precisar de ajuda, muitas vezes para quê? Para limpar aquela bagunça que foi feita durante o período de toda a vida dela. Para então, aquela alma dela... Por isso, queridos, que o Espírito está pronto. Então, quando a pessoa recebe Jesus, instantaneamente o Espírito dela está pronto. Só que a alma dela está em processo. A alma dela vai precisar ser limpa e condicionada. Então, se ela tem possessão de demônio, vai precisar sair, mandar sair os demônios. Sai demônio de mentira, sai demônio de corrupção, sai em nome de Jesus, né? E então começar a fazer o quê? Uma limpeza. Pessoa que vai precisar pedir perdão, vai precisar liberar perdão, vai precisar limpar e condicionar novos comportamentos, literalmente, né? Pessoas que roubavam, aí você vê João Batista falando assim, quem roubava não roube mais, né? Então vai condicionar aquela pessoa a ter uma nova atitude. Então, primeira coisa, eu mudo o meu pensamento, aí eu mudo a minha comunicação, eu mudo os meus sentimentos, eu começo a me comportar de outra maneira. E é interessante que às vezes você até tem vontade de comportar do jeito errado de antes. Mas aí você se condiciona a comportar de uma nova maneira. Por quê? Porque a presença do Espírito de Deus na sua vida, ele vai trazendo esse condicionamento. Porque quando você se comporta do jeito errado, você sente uma tristeza. Você entristece, né, a presença de Deus que está habitando na sua vida. Tá? Então, trazendo aqui, existem padrões inconscientes que estão fazendo você ter o resultado que você tem
Até então, vamos meio que entrar em um segundo ponto nesse momento, tá bom? Você perde tudo que você deixa. Então, se eu deixo de usar uma conexão cerebral, por exemplo, alguém que reclamava e falava mal de todo mundo, ela tem uma conexão cerebral de reclamação e de falar mal. Tem lá, tá um caminho neural que é alimentado por ela todas as vezes que ela reclama e fala mal de alguém. Se eu deixo de usar essa reclamação e se eu deixo de falar mal das pessoas, né, como um todo, o que acontece? Eu vou enfraquecendo essa conexão cerebral, eu vou atrofiando esse caminho neural, ele vai sendo atrofiado, até que a poda neural aconteça. E então, eu começo a me comportar de uma forma diferente. Eu começo a ter resultados diferentes. Eu começo a me posicionar de uma maneira diferente. Só para você ter ideia, aquilo que eu deixo de utilizar normalmente vai sendo enfraquecido, tá? Então, se eu deixo de utilizar minha força de coragem, tanto pro bem quanto pro mal, tá, gente? Então, se eu deixo de fofocar, eu vou enfraquecendo nesse quesito fofoca. Se eu deixo de ser murmuradora, reclamona, intencionalmente, eu começo a enfraquecer essa conexão neural até que a poda aconteça e então eu começo a ter um novo resultado, tá bom? Mas, da mesma maneira, né, tem pessoas que ela não utiliza, às vezes, da coragem, né? E se eu não utilizo dessa coragem, ela vai sendo diminuída, e você vai adentrando em um lugar de medo, né? E muitas vezes de paralisação, tá? Então, só para você ter ideia, o tempo inteiro nós estamos fazendo neuroassociações. A gente está associando aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente está vivendo agora, aquilo que a gente vai viver ainda. Eu estou o tempo inteiro fazendo neuroassociações. Eu estou associando o que eu vou viver, o que eu estou vivendo, né? Então, pessoas que foram programadas para resultados ruins, ela está neuroassociando. Eu estou associando que a minha avó teve esse resultado, a minha mãe teve esse resultado e eu vou ter esse resultado, né? E é interessante porque dependendo do lugar onde você mora, você faz essas neuroassociações. Você pega aqueles países com leis bem rígidas, né? Se você rouba, sua mão é cortada. Se você mata, você vai morrer, né? Você pega esses países, o índice de criminalidade é extremamente pequeno. O índice de criminalidade é extremamente pequeno. Aí as pessoas falam assim, mas esse negócio é um absurdo, né? E vem o direito humano e aquela coisa toda. Ok, mas para eles caminham nessa direção. Agora, presta atenção. Você pega uma criança que ela é criada num país como esse e ela vê alguém sem o braço na rua, sem a mão. Ele pergunta, mãe, por que essa pessoa não tem mão? A mãe fala assim, meu filho, ela roubou. E aqui quem rouba, a mão é cortada. Imagina a neuroassociação que essa pessoa faz. Pequenininha ali. Ela pensa, se eu roubar, a minha mão vai ser cortada. Então, neuroassociando a dor extrema de ter a minha mão cortada, eu cresço entendendo que não é bom roubar. Eu cresço entendendo que eu não quero ficar sem mão. Eu cresço entendendo que eu não quero isso para minha vida. Entende? Então, aquela criança vai fazer uma neuroassociação àquele nível de dor que ela não quer viver. Aí crescem cidadãos que, condicionados por medo? Condicionados por medo.
mas que decide, eu não vou roubar ninguém, eu não vou matar ninguém, tá? Por que você percebe no Brasil um nível extremo de criminalidade ao ponto de a gente estar vivendo, né? Eu falo de fato, o Brasil está vivendo uma tragédia gigantesca no Rio Grande do Sul e tem pessoas assaltando, tem pessoas tentando tomar lugares, roubar, destruir mais ainda aquilo que já está destruído. Por que tem esse nível de mentalidade no nosso país? Impunidade. Essas pessoas, elas já fazem o quê? Uma neuroassociação de que aqui no Brasil tudo acaba em pizza. Aqui no Brasil não dá em nada. Aqui a coisa não funciona. Ou seja, qual é a neuroassociação dessa pessoa? Que não tem justiça no nosso país. E é por isso que lá no fundo pessoas pensam como? O crime compensa. O crime compensa. Porque, de fato, a coisa, né, no final das contas, não tem justiça. No final das contas, não é bem assim, tá? Então, são neuroassociações que a gente vai construindo no decorrer da nossa vida. E quando eu quero atrofiar um comportamento, um pensamento, eu preciso ser intencional por intermédio de decisão, né? Eu vou decidir, eu vou me firmar nessa decisão e repetir até que eu enfraqueça essa neuroassociação, eu enfraqueça esse processo que eu utilizava até que essa poda neural aconteça, ou eu passo por processos como o que eu faço de alto impacto emocional, aonde às vezes em um dia, 2 dias, a pessoa tem mudança de 20 anos, a pessoa tem mudança de 40 anos, a pessoa tem a mudança de uma vida inteira. Ontem eu atendi um empresário, né, bem relevante, e aí a gente estava finalizando o nosso processo individual. E aí eu perguntei para ele, quem era você quando chegou no nosso processo, quem você é hoje, né? E eu pedi ele para desenhar isso para mim. E aí ele colocou, eu achei fantástico. Ele colocou quem ele era uma casa toda quebrada. E isso, queridos, ele já chegou para mim financeiramente no topo do mundo. Mas nas outras áreas, bagunçado e destruído. E aí ele falou assim, eu era uma casa toda quebrada, com telhado quebrado, com tudo destruído, né? Parecia que não tinha mais jeito. E hoje Deus me transformou em um palácio. Eu falei, olha que fantástico. Deus reconstruiu as minhas bases, Deus me trouxe de volta. E foi algo lindo, 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 lindo. Por quê? Ali, o que nós fizemos durante o período do processo? A gente desconstruiu padrões que estavam estabelecidos e a gente construiu novos padrões como intencionalmente. Tem uma maneira de fazer isso? Existe uma maneira de fazer isso e de uma forma assertiva para que você tenha resultado. Primeira coisa, vamos de uma forma prática aí. Eu entendi isso, Maí, que eu tenho padrões de comunicação ruim, eu tenho padrão de pensamento ruim, eu tenho padrão de sentimento ruim, eu tenho padrão de comportamento ruim. Pronto, eu entendi isso aqui. Agora, o que você vai fazer? Põe aí já para você fazer atividade de casa. Entendi que eu tenho padrões ruins. Que padrões são esses? O que você faz? Fofoco? Murmuro? Minto? Tenho sentimento de rejeição, de abandono? Que padrões são esses que você carrega? Eu quero que você pare um momento do seu dia para dar nome para esses padrões. Eu quero que você dê nome para esses padrões, tá? Dê nome para o padrão de comunicação. Que comunicação é essa, gente? Comunicação verbal e comunicação não verbal. Verbal é o que sai da sua boca, é o que você fala, tá? E o não verbal
é as suas expressões faciais e corporais. Como que você se expressa, né? Você se expressa, você é uma pessoa que as pessoas olham na rua e falam, essa pessoa é bem, essa pessoa é feliz, essa pessoa é tranquila, essa pessoa é abençoada. Ou a pessoa olha pra você e fala, coitada, essa aí tá carregando o mundo nas costas dela. Porque eu consigo, como eu treino pessoas, na rua eu consigo ver isso com muita clareza. Muita clareza. Eu não preciso nem me forçar pra fazer os análises. Na rua você vai olhando, você fala, eita, aquele ali tá carregando o mundo. Eita, aquele ali tá com problema pra resolver. Eita. E eu vou fazendo a leitura, porque pessoas são livros. Só que são livros que nós estamos em tanta correria que nós não nos damos conta pra ler e perceber as pessoas, né? Então, quais são os padrões que você anda carregando? Quais são os padrões? Quais são os comportamentos? Quais são os sentimentos que você anda carregando? É sentimento bom ou sentimento ruim? É ruim isso, mas e que sentimentos são esses? A comunicação que você vem se comunicando é uma boa comunicação ou uma ruim comunicação? E que comunicação é essa? Tá? Comportamentos que eu tenho são comportamentos bons ou ruins? E que comportamentos são esses? Às vezes tem algum comportamento que você precisa de mudança. E a gente vai falar disso agora, tá? Pronto. A partir do momento que eu trouxe consciência para mim, que eu trouxe clareza, que eu trouxe essa percepção de comunicação, de pensamento, de sentimento e de padrões de comportamento, eu começo a ir para um novo nível. Qual é o novo padrão que eu gostaria de estabelecer na minha vida? Qual é a outra vida que eu gostaria de viver? Qual outro resultado que eu gostaria de ter? Aonde é que eu quero chegar? Então você vai precisar criar um novo padrão. Sumaia, esse padrão cria da noite pro dia? Normalmente não. Exceto quando você participa da imersão transfiguração, aí o jogo vira. Mas normalmente é um desafio a mudança de padrão. Ó, Claudinha falando, é engraçado, né, pastor? A gente que é desbloqueada aprende também essas leituras, exatamente. Sem querer, exatamente, porque vocês entram em um lugar de consciência, né? Vocês entram em um lugar de consciência e de cura. Então a percepção da vida, do mundo, a forma como vocês enxergam é diferente de uma pessoa que tem uma vida e que nunca viveu processos como que vocês viveram. Aqueles processos que minhas alunas vivem são processos profundos. E mesmo que elas queiram ser normais, elas não são mais. Não são. Então elas começam a enxergar, ver, perceber de uma forma que elas não viam antes, que elas não percebiam antes. Elas começam a ter resultados que elas não tinham antes. Elas começam a adentrar em oportunidades que elas nunca adentrariam. Elas começam a fazer coisas que nunca fizeram e se posicionar de uma forma que nunca se posicionou. E conectada com o quê? Com a vivência, tá? Então, eu entendi os padrões inconscientes que eu tenho e eu preciso mudar esses padrões inconscientes. De que maneira eu posso criar esse novo padrão, né? Se você pegar um piano, quem aqui já viu aquele piano de cauda? Quando alguém tem um piano daquele, ele precisa contratar um especialista para vir em casa afinar o piano, né? Quando o piano desafina, tem que vir em casa para afinar. Aí, uma pessoa conhecida, ele chamou, né? Ele era um recém-rico e comprou um piano de cauda. E aí chamou o especialista em piano, que eu não tenho a mínima ideia do nome dele, especialista em piano, para poder fazer ali aquele processo de afinação do piano. Quando você vai fazer um processo de afinação de violão, gente, ali, ó, você faz ali, mexe, né, naquelas catraquinhas ali. Meu filho toca violão rapidinho. Mãe, já tá afinado, toma aqui. Pô, a gente começa a tocar e tá tudo bom. Só que no piano, esse conhecido chamou o profissional veio, mexeu, cutucou, mexeu. Aí na hora de ir embora, o rapaz falou assim, qual foi o valor
pra eu te pagar. Ele falou, não, na próxima visita você já me paga. Ele falou, como próxima visita? Peraí, tipo assim, eu te contratei pra hoje, entendeu? Ele falou, não, porque essas cordas aí, elas vão folgar novamente. Elas são tão fortes que eu tensionei elas, mas elas vão voltar a desafinar. E eu vou precisar voltar para novamente afinar, para novamente fazer o quê? Um condicionamento. Até que ela permaneça na afinação certa. Você precisa ser afinada. Você precisa ser afinada. Você precisa ser condicionada. Tem pessoas que elas gostam de milagre. Eu gosto de milagre. Eu dormi e acordei outra pessoa. Dormi e a coisa aconteceu. Só que na maioria das vezes, na prática da vida, não é assim. Na maioria das vezes a gente vai precisar de condicionamento. Condicionamento na nossa comunicação. Condicionamento nos nossos pensamentos, tá? Condicionar a você pensar positivamente. Condicionar a você falar positivamente. Condicionar a você ter sentimentos positivos. E condicionar a você a ter comportamentos positivos. Então, eu vou condicionar a sair do lugar de padrões inconscientes negativos para estabelecer novos padrões e padrões positivos. Como? Intencionalmente. Eu vou escolher o que eu quero de novo. O que eu quero de novo? Qual a nova Sumaí que eu tô querendo? Qual é a nova... cadê? Tati. Tati acabou de entrar aí, né? Qual é a nova Adriana que eu quero condicionar? Qual é o novo Igor, né? O Roger que entrou aí. Qual é o novo Igor que eu quero condicionar? Qual é o novo resultado que eu quero ter? Porque esses padrões inconscientes, eles estão gerando seus resultados. Se eu mudo esses padrões inconscientes, eu vou mudar o quê? Eu vou mudar o meu resultado. Eu vou viver um resultado diferente. Eu vou construir uma realidade diferente. E eu preciso entender que eu posso, só que eu tenho que ser intencional. E eu tenho muitas vezes que ter paciência, como o dono do piano teve paciência, para chamar o profissional. Ele condiciona as cordas e ele volta, ele condiciona as cordas novamente, até que você vai sendo condicionado a construir novos padrões e construção de novos resultados. Quando eu construo novos padrões, é automático, queridos, que eu vou adentrando gradativamente em novos resultados. Porque eu me comunico diferente, eu penso diferente, eu tenho sentimentos diferentes e eu tenho comportamentos diferentes. E aí você vê, vão voltar lá na história de que Deus tirou aquele povo do Egito, mas o Egito não saiu deles. Deus tirou da escravidão, mas a escravidão continuou dentro deles. Mas você vê, 2 deles foi condicionado de uma forma diferente. Então Josué e Caleb, eles saíram literalmente da escravidão. A comunicação de Josué e Caleb era subamos e possuamos. Olha a comunicação que eles tinham. O padrão de pensamento de Josué e Caleb, pode ler lá, pode ler na palavra de Deus. O padrão de pensamento deles é: Deus nos dará a vitória. Tenho convicção que Deus nos dará a vitória. O sentimento dele era de força, era de coragem, era de ousadia, era de intrepidez. O sentimento de um vencedor. Olha que coisa. E o comportamento deles era um comportamento de coragem, de ousadia. Eles não eram medrosos, eles não estavam paralisados. Então, você vê que Josué e Caleb, eles tinham outra postura, outra posição, outros padrões inconscientes. E eu vou dizer o que aconteceu com eles. Mesmo que demorou um pouquinho mais, porque eles estavam andando com as pessoas erradas. Mesmo que demorou um pouquinho mais, o que aconteceu com eles? Eles viveram um resultado completamente diferente de toda aquela geração.
eles foram os únicos a adentrarem na terra que mana leite e mel. Eles foram os únicos a viverem a promessa que Deus havia dado de toda aquela geração, tá? Então, de fato, quando eu mudo meus padrões inconscientes e quando eu faço uma nova modelagem de comunicação, de pensamentos, sentimentos e comportamentos, eu gero um novo resultado. Eu construo um novo resultado. Só que as pessoas estão tão ocupadas tentando construir um novo resultado que ela se esquece que, na verdade, é de dentro para fora. Que eles é de dentro para fora. É de dentro para fora. Até a medicina, ela entendeu. Até a medicina estética, que antigamente só vendia creme para você passar no rosto. Até a medicina estética, ela entendeu que não é só de fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Não adianta nada ficar indo no salão de beleza, passar trem no cabelo, se você não come direito, se seu cabelo tá todo quebradiço, é de dentro para fora. Tem vitaminas que estão faltando, que não vai ter creme no mundo que vai dar jeito. É. Tem pessoas que estão com problemas nas unhas, na pele, não sei o quê. E às vezes é alimentação, às vezes são vitaminas que estão faltando. Até a nossa estrutura psicológica, quantas pessoas estão com problemas psicológicos por conta do processo interno dela. Não apenas de comunicação, pensamentos, sentimentos e comportamentos, mas muitas vezes até de alimentação, até falta de atividade física, coisas que ela vai precisar se movimentar de uma forma assertiva para que ela tenha um resultado como um todo. Então, voltando lá de novo, você vai criar um novo padrão de comportamento. Quem eu quero ser? Aonde eu quero chegar? O que eu quero construir? Qual resultado eu quero ter? Então, vou criar padrão de comportamento conectado com aquilo que eu quero alcançar, né? Se eu quero fazer um vestido de seda, eu não posso comprar chita. Eu vi um vestido de seda linda. Esse é o novo padrão que eu quero. Só que se eu comprar chita e eu costurar a chita, não vai sair o vestido de seda que eu quero. Então eu preciso estabelecer aonde eu quero chegar, qual é o novo eu que eu quero estabelecer. Qual a nova comunicação, qual o novo pensamento, qual o novo sentimento, qual o novo comportamento. E aí eu vou fazendo o quê? Condicionando. Você vai condicionando, você vai sendo intencional. Condiciona, intencionalidade, até que você constrói novos hábitos para gerar novos resultados. Claudinha tá perguntando se essa fica gravada. Cláudia, essa eu não deixo gravada, a de sexta-feira. Mas eu posso pensar aqui em deixar, tá bom? E aí eu deixo lá no YouTube, quando eu deixo gravado. E aí eu vou ensinar um pulo do gato pra vocês hoje, pra quem ficou até o final, tá bom? Vou ensinar um pulo pra você dar um salto mortal do gato na sua vida aí, diante desses padrões inconscientes que estão gerando seus resultados. Sumaí, eu quero um novo resultado. Eu quero sair do lugar onde eu tá, eu quero parar de comunicar como eu comunico, eu quero parar de pensar como eu penso, eu quero parar de sentir como eu sinto, né? Eu quero sair desse lugar. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Cláudia, lá no YouTube, Sumaí Correia, tem muita coisa. Mas tem muita coisa. Tem um mundo lá de ministrações e de coisa boa, tá bom? E seja muito bem-vinda. Pronto. Eu vou te dar um pulo do gato. Parece que esse pulo do gato é meio esquisito. E que não é bíblico. Mas é bíblico e eu vou te provar também, tá bom? Porque tudo, mesmo eu treinando pessoas, com todos os treinamentos que eu já fiz, eu sou muito baseado na palavra, tá bom? Então vamos lá, presta atenção nisso. Eu quero mudar esses padrões inconscientes que eu estou carregando e que está gerando meu resultado. Eu vou criar um novo padrão e eu vou condicionar até adentrar nesse lugar. Só que quando eu falo assim, você fala assim, eu não sei como fazer isso. Seu cérebro, ele tá procurando algo para ele fazer. Ele tá fazendo, como? Eu não sei.
tipo assim, eu não sei pra onde que eu vou, né? Tá falando assim, ó, procure um novo padrão, se condicione, vai lá, seja como o piano, seja condicionado, faça de novo, seja intencional, mas você não sabe como fazer. Vou te dar uma dica de ouro. O que você vai fazer? Você vai escolher como se fosse um personagem. Quem eu quero ser? Como eu quero falar? Como eu quero pensar? Como eu quero sentir? Como eu quero me comportar? Aí eu quero falar com sabedoria. Você vai anotar, tá? Você vai colocar aí como você. Eu quero me comunicar com sabedoria. Eu quero ter uma postura, sabe? Uma postura de pavão, de realeza, um negócio assim diferenciado. Eu quero, sabe, ter um padrão de pensamento positivo, pensar em coisa boa, em coisa do céu, tudo que é do céu, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é honesto. É nisso que eu quero pensar, você vai escrever. Aí você vai colocar assim, quais são os sentimentos que eu quero carregar? Sentimentos de bondade, sentimentos de alegria, de satisfação, de paz. Quais são os comportamentos que eu quero ter? Um comportamento de coragem, de ousadia, de intrepidez. Eu vou me comportar, eu vou falar a verdade. Eu vou ser uma pessoa boa, né? E você vai colocar os comportamentos que você quer ter. Você vai juntar, né, esses 4 processos aí: comunicação, pensamento, sentimento e comportamento. E você vai criar um personagem. Você vai criar um personagem. Esse personagem agora em diante vai ser você. Pronto. Com todas essas qualidades aí, você vai criar um personagem que está conectado com você, com a nova você que você está criando a partir de hoje. Pronto, você vai criar esse personagem. E o que você vai fazer? Você vai atuar nesse personagem. Sabe quando a gente assiste filme? Não tem? Quando a gente assiste filme? Lá no filme, aquele personagem é daquele jeito, fora do filme aquela personagem é diferente. Eu já vi atores aí, né, bem famosos, que lá na novela a pessoa é legal, gentil, boa e não sei o que e tal. E na vida real, um fã foi falar com a pessoa tratou na maior ignorância, foi mal educada, foi esquisita. Tipo assim, cadê o personagem? Cadê o personagem dessa pessoa? Era só um personagem. Só que o que eu tô te ensinando aqui, tá bom, gente? Você vai pegar essa nova comunicação, esse novo pensamento, esse novo sentimento, esses novos comportamentos. Você vai transformar em um personagem e você vai vestir esse personagem intencionalmente. Vai vestir esse personagem intencionalmente. E você vai começar a atuar nesse personagem. Você vai atuar nesse personagem. Ok. Você vai atuando. Lembra do piano? Atua. O que vai acontecer? Você vai criar novas conexões cerebrais conectados com boa comunicação, conectados com pensamentos positivos, sentimentos positivos e comportamentos positivos. Quando você se der conta, você se tornou, de uma forma prática, aquele personagem. Sumaí, esse negócio tá esquisito. Olha só, isso é bíblico, a palavra de Deus. Digo fraco, eu sou forte. Isso é uma maneira de condicionamento para algo novo. Digo fraco, eu sou forte. Eu atuo nesse papel de força. A minha realidade é o quê? De fraqueza. Mas eu vou atuar no papel de força. Eu vou me condicionar nesse papel de força. Eu lembro quando eu era muito medrosa. Eu não tomava decisão. Eu ficava... E a desculpa que eu dava era boa, tá? A desculpa que eu dava era top, da galáxia. A desculpa que eu dava era assim: e se não for a vontade de Deus? E se não for a vontade de Deus? E, meu filho, eu não me movia.
Ai, eu tenho medo de tomar essa decisão. E se não for a vontade de Deus? E se não for a vontade de Deus? E se não for a vontade de Deus? E eu ficava paralisada. Por quê? Porque, na verdade, era uma maneira daquele medo me paralisar. E eu tinha uma boa desculpa, que eu não queria desagradar a Deus. Ó, a desculpa boa. Eu não queria desagradar a Deus, então eu permanecia no medo. Quando eu vesti o papel de coragem, digo fraco, eu sou forte. Eu vesti o papel de coragem, de força, de ousadia. Hoje, eu me tornei, em alguns aspectos, de uma forma tão corajosa, que às vezes eu tomo umas decisões. É como se eu pulasse do penhasco sem paraquedas. É como se eu pulasse do penhasco e depois eu procurasse, cadê? Eu trouxe paraquedas, né? Por quê? Porque eu fui treinando a coragem. Eu fui treinando a ousadia. Eu fui treinando. E é interessante, ontem eu fui num ambiente e eu precisava fazer uma pergunta para uma pessoa e eu fiquei assim, é chato fazer essa pergunta, mas espera isso, Maí, veste seu papel, que é esse papel que Deus te trouxe. Ousadia. Às vezes, queridos, por falta de coragem, de ousadia, as pessoas não adentram naquilo que Deus está colocando diante de você. Às vezes você não adentra em uma porta, às vezes você não recebe uma oportunidade. Por quê? Porque os seus padrões inconscientes estão te limitando. Os seus padrões inconscientes estão te paralisando. E aí eu preciso criar novos padrões. E eu tô te dando uma maneira poderosa, prática, incrível, extraordinária nessa manhã. Hoje é que dia mesmo? Nessa manhã, 10 de maio, para você construir uma nova realidade. Para você construir uma nova realidade, tá? Então, você vai vestir um personagem até que você se torne ele. Você vai atuar até que você seja. Vou contar uma história bem rapidinho, Luciana, para você entender. Conta-se a história de uma cientista. Essa é uma história de uma cientista. Tem um livro a respeito disso. Tem estudos a respeito disso. Tem vídeos a respeito disso. Essa mulher, ela teve um acidente. E ela teve um comprometimento cerebral. Nesse comprometimento cerebral, ela não conseguia mais raciocinar e ter, né, o nível de resultado que ela teve dentro da vida acadêmica dela, tá? E aí ela vai para a faculdade depois desse acidente. Quando ela vai para a faculdade, ela falou assim, eu já não tô bem mesmo, né? Eu já tive um comprometimento cerebral. Eu não vou ser como eu fui a vida toda. A vida toda, essa moça, ela tinha sido uma moça muito tímida, muito isolada, não se comunicava. E o que ela fez? Ela entrou na faculdade, ninguém conhecia que ela é tímida, que ela não se comunicava, que ela tinha um problema ninguém sabia da história que ela tinha tido um acidente com dificuldades cerebrais. O que ela fez? Retraída, né? O que ela fez? Ela vestiu um papel. Primeiro, ela já mudou a roupa dela. Porque uma pessoa retraída para uma pessoa extrovertida, as roupas são diferentes, queridos. Até a roupa, até o semblante da pessoa é diferente. Você quer saber? É claro, é nítido. Ela vestiu uma roupa diferente, uma roupa física diferente. E ela entrou no papel. Ela entrou no papel de quê? De ousada, de corajosa. Ela começou a dar opinião que ela nunca deu. Ela começou a dizer que ela era muito inteligente, que ela tinha muitos resultados, entendeu? Aí falou assim, mas ela tá mentindo, ela tá profetizando, é diferente. Eu tenho muito resultado, eu sou inteligente, eu sou capaz, né? Eu sou ousada, eu sou abençoada, eu sou corajosa. E ela começou a se comportar daquela maneira, e ela começou a estudar também. E logo ela começou a se esquecer
que ela tinha. Ai, ela podia ter entrado como naquela faculdade? Ela poderia ter entrado como aquela menina que ela foi no ensino fundamental e ensino médio inteiro. Ela poderia ter entrado aquela mesma menina, coitadinha, vítima de um problema no cérebro, teve um acidente, lascou o cérebro inteiro, não funciona igual todo mundo. Oh, coitada dela, é uma vítima da vida. Não. Estufou o peito, vestiu seu papel de coragem, de ousadia, de inteligente, de capaz. E eu vou dizer pra você, ela finaliza a faculdade como uma das melhores alunas de toda a faculdade. Hoje ela é uma cientista renomadíssima no planeta Terra. Ela é escritora, mas ela fez o quê? Ela condicionou. Se ela tivesse continuado no papel de coitada e de vítima, ela nunca tinha saído do lugar aonde ela estava. E ela tinha tudo para permanecer no papel de vítima? Tinha. Ela tinha um acidente, tinha um problema, tinha uma adversidade, tinha uma dificuldade. Mas ela decidiu vestir um papel, tá? Só para você ter ideia como isso é poderoso, que eu tô ensinando para vocês hoje aqui nessa live. Gente, isso aqui é muito poderoso. Só para você ter ideia, tem um cara que ele fez o papel do Coringa. E ele foi para um hotel e ele passou alguns meses no hotel vestindo aquele papel do Coringa. E ele faz um papel tão fantástico que ele ganha até Oscar com esse papel. Só que quando ele tenta sair do papel, depois que o filme acaba, ele não conseguiu. Quando ele tenta sair desse papel, quando o filme acabou, ele não conseguiu. E esse homem entrou em um surto, né, psicológico tão forte que ele acaba tirando a vida dele. Porque ele não conseguiu sair daquele papel, tá? Eu quero dizer pra você que dentro de nós, tá? Dentro de nós, nós temos um papel de mãe, de esposa, de amiga. Nós temos um papel de força e fraqueza. Agora você decide se você vai tirar a força ou se você vai tirar a fraqueza. A gente tem um papel de herói e de vítima. Aí você decide, eu vou usar o papel de herói ou vou usar o papel de vítima. Dentro da igreja, você vê que tem muita gente. Isso me dá uma revolta. É uma indignação que eu tenho com muita gente de coisa de igreja. Tem pessoas que a vida inteira vestem um papel de vítima dentro da igreja. Papel de doente, aqui é um hospital. Um hospital é uma pinóia. Que hospital, rapaz? Aqui é para entrar doente e sair curado. Aí a pessoa tem 20 anos no papel de doente, tem 20 anos no papel de vítima, tem 20 anos no papel de coitadismo, tem 20 anos que o pobre do pastor tem que visitar esse abençoado, essa abençoada, tem 20 anos recebendo visita e não cresce, não amplia, não desenvolve, não cura, não restaura, e ao invés de estar visitando, tá lá ainda com a boquinha aberta, recebendo a comidinha. Então, ou você pode ficar uma vida inteira dentro desse lugar, ou você fala assim, não, eu vim aqui para fazer a diferença, eu vim aqui para ajudar, eu vim aqui para me posicionar, entendeu? Então, isso são papéis que a gente está atuando o tempo inteiro. E a maioria de vocês está atuando, nem sabia que estava atuando, hein? Tudo artista aí. Em padrões inconscientes. A maioria de vocês estão atuando em padrões inconscientes. Em padrões inconscientes de vítima, de coitadinho. Oh, meu Deus. Cocô do cavalo do bandido. Só que aí você pode tirar papéis intencionais, comunicação, pensamento, sentimento e comportamento e construir uma nova realidade para a tua vida como? Intencionalmente. Você é intencional. Digo fraco, eu sou forte. Senhor, eu vou entrar nesse papel aqui. Nesse papel. O que eu fiz para mim? Eu peguei tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu peguei tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu peguei tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu peguei tudo que a Bíblia diz que eu posso. Filho, eu fiz um combo. Glória! Eu fiz um combo poderoso com o que eu sou, com o que eu tenho, com o que eu posso.
Pode o mundo todinho falar que eu não sou, que eu não tenho, que eu não posso. A Bíblia diz que eu sou, que eu tenho, que eu posso. Eu tô nem aí. Eu peguei esse combo, eu fiz um papel e eu entrei dentro dele. Eu fiz esse combo, eu peguei meu papel, eu entrei dentro dele. E eu vou dizer pra você, quando eu entendi isso, foi poderoso demais. As mudanças, as transformações, o impacto que isso gerou na minha vida faz completa e total diferença. Essa semana eu tive umas ideias aqui. Eu queria muito fazer um negócio na minha casa que é um negócio assim, multimilionário. E todo mundo falou, não vai dar, você não consegue, não vai dar certo, nananana. E eu fiquei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? E aí, ó filha, por isso que você precisa crer. Ó, quem tem fé, filha, tem tudo. Fala pra você aí, quem tem fé tem tudo. Quem tem fé tem tudo. E aí, eu tive uma ideia tão fantástica, tão incrível. E na hora que eu tive essa ideia, eu já comecei a comemorar que o meu negócio que eu quero lá já tá pronto. Aí os meninos, eles já falam, mãe, mas não tá pronto ainda. Eu falei, não quero saber, mas eu já vi, eu já sinto, eu já sei, já é, acabou. E aquilo eu danço, eu rodo, eu pulo, eu grito, eu festejo. Por quê? Eu sou, eu tenho e eu posso. Tudo que a palavra diz que eu tenho, eu sou e o que eu posso. Por quê? Porque eu saí dos meus padrões inconscientes negativos, daquilo que falaram, daquilo que fizeram comigo. E eu adentrei no padrão do céu, no padrão do melhor dessa terra que Deus tem pra mim. Em nome de Jesus. Pronto, vou pedir a moça para deixar essa aula salva. O que vocês vão fazer? Vocês vão passar para mais pessoas, tá bom? E você fala assim, ó, assiste que aqui tem uma chave lá no final que vai fazer completa diferença aí pra sua vida. Combinadíssimo, então? Tá combinado? Tá bom. Tá bom. Tô confiando, hein? Você vai passar, cada um aqui vai passar pra 10. Lembrei da história do seu caminhão, trazer existência, exatamente, como se já fossem. Então, meu povo, essa, né, é nossa aulão de sabedoria. Eu tenho certeza que você pode utilizar da estratégia que eu trouxe aqui hoje, você pode ir para um novo nível, tá bom? De verdade, de verdade. Não fica sendo apenas um ouvinte, seja alguém que pega essas chaves e coloca para funcionar. Então, bora, vamos orar e vamos finalizar. Senhor, nós oramos, queremos te agradecer por essa manhã tão preciosa, por esse aulão de sabedoria, ó Deus, e por essas chaves que o Senhor tem nos permitido aprender, adentrar e viver de uma forma prática. Obrigado, Pai, por todos os resultados que o Senhor trouxe até aqui. Ó Deus, e eu creio que ainda grandes coisas o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. Que pessoas que vão assistir essa aula, elas possam ter chaves viradas e possam construir novas realidades. Em nome de Jesus. Amém e amém, amém.